Boa noite. Me chamo Beto e moro em Bagé, cidade do Rio Grande do Sul. Vivo aqui há pouco mais de 15 anos, pois vim para cá logo depois que me casei. A minha esposa, que é natural daqui, me conheceu lá pelo ano de 1990, enquanto eu trabalhava viajando com meu tio. Vendíamos roupas e acessórios em uma velha Kombi dele, e Bagé era um de nossos endereços para vender nossos produtos. Sempre chegávamos de manhãzinha, passávamos o dia vendendo, mas nunca ficávamos para dormir. Porém, tudo mudou quando conheci a mulher que hoje é minha esposa. O meu tio, percebendo que eu estava com chamego para cima da moça, decidiu estender o seu horário. Sempre que víamos para cá, retornávamos para casa às 5 da tarde, e depois que comecei meu namoro, só voltávamos às 9 da noite. E assim fizemos por várias vezes, e nunca tinha nos ocorrido nada de estranho. Até que em uma dessas nossas voltas, vimos uma criatura que até hoje não sei bem o que era. Um lobisomem, um chupa-cabra, não sei mesmo. Era 1992. Eu já estava namorando há cerca de 1 ano e meio. E como sempre, nada havia nos ocorrido. E já estávamos até acostumados com nossa nova rotina. Até que numa noite, enquanto íamos voltando para casa, que vimos uma criatura, ou duas, já que nunca descobrimos o que era aquilo. Seguíamos calmos pela BR naquela noite, e no meio do caminho, o meu tio, que estava com muita vontade de urinar, resolveu parar a Kombi para se aliviar ali na beira da estrada mesmo. Ele então parou um pouco fora da estrada e desceu para ir no mato que tinha por ali, e fiquei no banco do carona só esperando o seu retorno. Foi então que meu tio nem se aliviou, pois logo ele veio correndo de volta. Algo que estava no mato havia lhe assustado. Ele começou a voltar bem rápido e a falar de longe para mim. Beto, abre a porta do carona e vai pro volante, que assim que eu entrar tu sai com a Kombi. Fiz o que meu tio havia mandado e fiquei preparado. Quando ele entrou de uma vez, eu acelerei para sairmos dali e, sem entender nada, perguntei o que tinha acontecido, mas ele só mandou que eu acelerasse. Pisei fundo no acelerador e saímos dali. Até que depois de estarmos bem longe, que ele começou a falar e me disse o seguinte: Beto, eu acho que vi um lobisomem. Meu tio era um homem sério e nunca havia falado disso comigo, e na hora já me deu medo por causa da sua fala, que era firme e sem gaguejar. Foi então que ele continuou. Eu nem tinha abrido o zíper da calça ainda, quando vi um bicho de costas no meio do mato. Ele de uma vez olhou para mim e foi aí que corri de volta. Não sei o que era aquilo, Beto, mas acho que seja um lobisomem. Senti medo nas palavras de meu tio e aliviado por já estarmos longe. Só que não demorou nem 5 minutos após a sua fala, que na beira da BR vimos uma coisa que de longe parecia muito com uma mulher, mas quando fomos nos aproximando, vimos que era uma coisa bem estranha. Era algo com cabelos grandes, mas sem nenhum pelo no corpo. Aquela criatura, ao nos ver se aproximando, se abaixou e ficou meio que de cócoras. O meu tio, vendo aquilo, logo disse: Meu Deus do céu, Beto, como aquilo veio parar aqui? Foi isso aí que vi lá no mato. Morrendo de medo, pisei fundo e passamos por aquela assombração, que não usava nenhuma roupa e parecia muito com uma mulher magra. Faço esse comparativo por conta dos cabelos que aquele ser tinha na cabeça. E medo só foi o que senti ao passar por aquilo, e fiquei com mais medo de encontrá-lo novamente no caminho. Mas aquela foi a única vez que vi aquele ser. O meu tio, que ficou olhando para trás, disse assim para mim: Eu vi uma coisa igual àquela, Beto, só que estava lá onde a gente parou. Não sei como que veio para tão longe assim. Será que era um espírito? Respondi que não sabia, e só acelerei mais ainda, e o tempo todo pensando naquilo. Eu e meu tio continuamos fazendo aquele trajeto, e depois daquela experiência assustadora, nunca mais vimos nada pela beira da estrada, e até hoje não sei o que diabos era aquilo. Tinha o tamanho de uma pessoa,
Não usava nenhuma roupa e tinha um grande cabelo como de uma mulher. Não sei se eram duas criaturas ou se era só uma, pois meu tio viu um no mato e logo aquilo apareceu em nossa frente. Bom, só sei que medo foi o que senti ao ver aquele bicho que estava na beira da BR. Boa noite, me chamo Carlos e sou do Mato Grosso. Vi o seu canal por acaso e resolvi lhe mandar um relato que aconteceu comigo e com um amigo. Nós vimos uma coisa bem estranha perto de um cemitério e nem sei ao certo o que seria aquilo, mas era um ser assustador que tentou nos atacar. Eu trabalho há bastante tempo vendendo bolos caseiros em pequenos municípios do Mato Grosso. E já tenho os meus clientes fiéis, ao qual eu apenas vendo e recebo. Junto a mim, hoje trabalham mais 6 pessoas, e a gente toca bem o nosso pequeno negócio, mas comecei bem de baixo mesmo, e foi o meu amigo Celton que me ajudou no início de tudo. Ele tinha um carro, e eu sabia as receitas, aí deu tudo certo. Saíamos por aí vendendo os bolos caseiros, porém vendíamos pouco, e muitas das vezes não dava nem para pagar a gasolina, mas para compensar o nosso investimento, começamos a rodar mais por aí, e só assim que as coisas começaram a andar. Já estava com uns 7 meses que estávamos nesse empreendimento, e já tínhamos conquistado alguns clientes fiéis, que por várias vezes pediam grandes encomendas, e de pronto a gente já ia deixar. E num certo dia, um de nossos clientes nos fez um pedido de última hora, mas já era para bem em cima da hora mesmo, pois seriam 2 bolos de aniversário, além de 8 comuns. Mas mesmo difícil aceitamos a encomenda, que seria entregue à noite. À tarde fizemos tudo bem rápido, e por volta das 6:30 da noite, saímos para ir a esse interior, que fica a uns 30 minutos de minha cidade. Chegando lá, a festa ainda nem tinha começado. Entregamos os bolos e já íamos voltar para nossa casa, mas o nosso cliente insistiu para que ficássemos. E como já estávamos lá mesmo, eu e o Celton decidimos ficar para comer bolo e canja. A festa era de suas 2 netas que estavam fazendo 4 anos. E ali ficamos até umas 9 horas, hora em que a festa já estava acabando. Nos despedimos de todos e seguimos de volta para nossa cidade. O nosso caminho passava perto de um antigo cemitério. Acho que até abandonado ele é. Íamos por lá pois era um atalho para nossa cidade, pois do lado dele tinha uma estrada que ligava ao meu município. Porém, por ser perigoso, poucas pessoas iam por lá e preferiam pegar a BR. Mas eu e o Celton sempre pegamos ela, e nada de ruim tinha nos acontecido. Porém, naquela noite foi a primeira e única vez que nos ocorreu algo estranho, e ainda hoje me arrependo amargamente de ter feito aquilo que fiz. Eu estava com o farol do carro alto e ia no volante enquanto o Celton conversava comigo, até que do nada ele se calou e falou assim: "Carlos, o que é aquilo?" Eu olhei para o lugar onde ele apontava, mas não via nada. Somente o muro do antigo cemitério. "Não estou vendo nada não, Celton. Seja mais preciso." Falei assim para ele, que novamente me disse: "Ali naquele monte, perto daquela pedra." Novamente olhei e notei algo em um buraco. E quando bati o olho naquilo, falei o seguinte: "Aquilo é um canastra, Celton. Nessa região tem muito desse tipo de tatu. E eles são grandes assim mesmo." Apavorado, o Celton continuou olhando para aquela coisa, que estava cavando um buraco naquele monte. E quanto mais nos aproximávamos daquilo, mais estranho ia ficando. "Canastra? Sei não, Carlos. Isso daí é muito grande e estranho."
disse o Celton quando estávamos quase lado a lado com aquilo. E para sanar todas nossas dúvidas, parei o carro e ficamos olhando aquela criatura. E só quando cheguei bem perto que vi o quão estranho ele era. Ele devia ter 2 metros em pé. A pele dele era muito enrugada e meio que cheio de feridas. E aquilo estava cavando um buraco sem parar. O que será que é isso, Celton? Não tá me parecendo um tatu. Vou buzinar e ver a cara disso. Após dizer isso, eu buzinei com o carro. E aquela coisa se virou pra gente. Parecia muito com uma pessoa, mas não tinha olhos, boca, nem nariz. Na sua cara não havia nada. E quando nos viu, aquela coisa veio correndo em nossa direção. Uma de suas pernas não se movia direito, e aquilo se movimentava só com os braços e uma das pernas. Acelera, Carlos, acelera. Bora sair daqui, senão aquilo vai nos atacar. Disse o Celton batendo em meu ombro. Eu acelerei o carro e saímos dali. E apavorados, nos perguntávamos o que era aquilo que tínhamos acabado de ver. E ao chegar em casa, contei ao meu pai do ocorrido. E ainda chegamos a voltar no local com ele. Porém a criatura já não estava mais lá, somente o buraco que aquilo estava cavando. O meu pai nos disse que na região tinha histórias macabras e que podia ter sido o corpo seco que vimos ali. Mas aquilo era estranho, tinha um corpo magro e cheio de feridas, além de ter uma cara limpa, sem olhos, nariz ou boca, um ser vindo do próprio inferno. Passei outras vezes de frente a esse cemitério, sempre em horários variados, de tarde, noite e manhã, mas nunca mais vi aquela criatura e desejo nunca mais ver. Boa noite. O relato que contarei aconteceu com meu pai quando tinha seus 20 anos de idade. Ele era pescador e abusava da sorte. Andava bêbado e era muito namorador. Morávamos no Rio Grande, que fica em Minas Gerais. Bem, o meu pai andava muito bem antes disso ocorrer. Porém, depois que aconteceu, ele nunca mais entrou na água. Sou Maria, filha dele. E atualmente já faz 5 anos que ele faleceu, mas não esqueci da sua história, que agora contarei a vocês como se fosse ele. Já era tarde, eu estava me arrumando para ir na casa do meu compadre, e minha mãe ainda chegou a falar: "Filho, toma cuidado, você não sabe o que anda nesta floresta à noite." Bem, para chegar lá eu tinha que caminhar por cerca de 1 hora pela mata, pois ele morava em uma ilha que fica do outro lado do rio. Então, para ganhar tempo, peguei minha canoa e atravessei o rio. E quando cheguei no outro lado, amarrei a canoa e fui até a casa dele a pé por uma estrada de chão. E logo nessa hora, percebi que aquela noite estava bem estranha. Ao chegar na casa do compadre, começamos a botar o papo em dias. E conversa vai, conversa vem, acabei me esquecendo da hora. E já era por volta das 10 da noite. Muito apressado decidi ir embora. E o dono da casa ainda chegou a me pedir para dormir ali, já que era perigoso sair naquelas horas. Não quis posar, dizendo que não tinha medo de nada. Foi então que saí e novamente peguei a estrada para voltar até onde minha canoa estava. E quando fui chegando no meio do caminho, o meu corpo começou a se arrepiar e senti que estava sendo seguido. Eu cheguei a olhar para trás, mas não via nada, e fui seguindo até chegar no barranco, onde pulei para dentro da minha canoa e comecei a remar para atravessar para o outro lado. Foi quando eu já estava no meio do rio que escutei algo caindo dentro da água e vi que tinha alguma coisa ali que veio vindo em minha direção, e quando chegou, ele quase que me pegava. Aquela criatura, vendo que não iria conseguir, foi para o fundo da canoa e começou a balançá-la para ver se virava. Eu, vendo que iria morrer ali, comecei a gritar alto por ajuda.
e de repente os barqueiros começaram a vir ao meu encontro, e eles me ajudaram. Aquilo que tentava virar minha canoa parou e foi embora, sabe-se lá para onde. Depois dessa terrível experiência, o homem corajoso nunca mais entrou na água. O meu pai falava que aquilo era a assombração da água. Boa noite. Venho aqui para contar mais um relato de um senhor chamado Joaquim. O senhor Joaquim conta que há muitos anos atrás tinha um fazendeiro da região que na sua vida foi muito perverso com todos, incluindo a sua família. Era muito rico e dono de muitos empreendimentos, mas era ruim feito serpente. Até que certo dia ele começou a sentir um mal-estar e foi ficando cada vez mais debilitado. Com poucos dias foi acamado e médico nenhum descobria sua enfermidade. O homem começou a secar em vida. Os olhos já estavam afundando nas cavidades do crânio. Ficou a coisa mais horrível do mundo. Mas chegou o dia que, depois de tanto sofrimento, ele faleceu. Só que nem a terra o aceitou. Então a família resolveu fazer um novo sepultamento, mas nas terras dele, a qual gostava muito, para ver se assim ele ficava em paz. E assim foi feito. O sepultaram dentro de uma mata que tinha na sua fazenda. Mas essa foi a pior decisão que sua família tomou, pois ele começou a assombrar as terras, principalmente a mata. Quem entrasse nela para pelo menos tirar uma folha de uma árvore, ele já atacava. E o boato do corpo seco foi se espalhando pela região, e o meu compadre, que era metido a machão, foi desafiado para ir lá cortar uns cabos de enxada, e suas palavras foram: "Para mim não existe esse negócio de corpo seco. Esse povo é tudo mentiroso. Eu vou entrar nessa mata de noite e depois vou no boteco só para tirar sarro desse povo, que não tem o que fazer e fica aí inventando moda." E assim ele fez. Esperou anoitecer e entrou na mata sozinho. E só no outro dia que fui procurar pelo meu compadre, porque a gente tinha que buscar umas sementes na cidade, pois estava na época de plantio. Então fui em sua casa e bati palmas. A minha comadre saiu para fora e a perguntei onde estava o compadre, e ela me respondeu assim: "Ele disse que ia cortar uns cabos de enxada." Eu perguntei onde, mas ele nem me deu atenção, e saiu e até agora não chegou. Até achei que ele tinha ido para sua casa, compadre. Eu fui e respondi: "Ele não apareceu na minha casa, não." Me despedi e fui reunir os vizinhos para procurar pelo meu compadre. E depois de 5 horas procurando por ele na mata, conseguimos achá-lo. O homem estava desmaiado e com marcas de unhas em todo o seu corpo, além das costas estarem com sinal de chicotadas. O levamos para um hospital e só depois de 3 dias, já mais recuperado, que levamos o compadre para sua casa. Então, mais tranquilo, eu perguntei o que aconteceu, e ele me contou assim: "Eu entrei na mata e comecei a cortar um cabo de enxada, até que senti um cheiro de carniça muito forte, tanto que achei que tinha um bicho apodrecido na mata, e comecei a ouvir alguma coisa andando e quebrando galhos das árvores. E quando virei e mirei a lanterna para ver o que estava ali fazendo barulho, vi aquela criatura horrível, bem seca e esquelética. Tentei correr, mas já levei uma lambada nas costas e senti também meus braços ardendo e cheio de sangue. Então só me lembro disso, depois só acordando no hospital.
Olha, compadre, nunca mais eu passo perto daquela mata, nem de dia, muito menos de noite, pois ali é a morada do corpo seco. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Pedro. Eu moro no Rio Grande do Sul. O que vou contar aconteceu em 2004, mais precisamente no mês de agosto. Antes disso me ocorrer, eu já morria de medo de cemitérios. E foi depois do que vi naquela noite que nunca mais pisei em nenhum. Até hoje ainda tenho medo de passar por perto. Nesse ano de 2004, comecei a namorar com uma moça a qual passei apenas alguns anos, já que o relacionamento não foi pra frente. E todos os dias eu ia até a sua casa, a qual ficava em um bairro um pouco distante do meu. Como não tinha bicicleta e nem moto, ia a pé mesmo até a casa dela. E digamos que era um caminho bem sombrio pelo qual eu passava todas as noites, já que pegava uma pequena estrada de chão e passava ao lado de um cemitério, que era no final do bairro de minha namorada e dava ligamento ao meu. E fico até lembrando agora no perigo que passei por algum tempo, já que na época não imaginava que algo de ruim poderia me acontecer. Digo isso porque eu sempre vinha de sua casa tarde da noite. Os horários de meu retorno eram às 11 horas ou meia-noite. E sempre que passava por esse cemitério, escutava e via coisas bem estranhas. Uma certa vez ouvi um choro de mulher vindo lá de dentro. Era bem baixo, mas assustadoramente cruel, já que me parecia que ela estava em sofrimento. Outra vez foram assobios longos e finos que escutei perto de meus ouvidos. Era como se alguém assobiasse bem perto e eu não enxergasse quem fosse. Também avistei vultos negros passando e andando na rua. Mas dentre todos esses, o que mais me assustou foi um homem de chapéu que vi no muro do cemitério. Ele me perseguiu por aquela estrada. Era uma noite normal. Fui na casa dessa minha ex-namorada e ficamos conversando até por volta das 11h30 da noite. Tava nublado e muito frio. Coloquei as mãos no bolso e saí de sua casa faltando 15 para meia-noite. E metade do caminho foi bem tranquilo. Mas quando comecei a me aproximar desse cemitério, vi um homem de costas para mim. Ele estava parado perto do muro. E ao me aproximar mais, notei que ele estava urinando, já que eu vi o barulho do xixi caindo no chão. Nisso pensei que fosse algum bêbado ou andarilho ali da região. Baixei minha cabeça e continuei o caminho sem olhar muito para ele. Mas quando passei por aquele estranho homem, escutei ele começar a caminhar e vi em minha direção. Assustado e não querendo demonstrar medo, apressei o passo e meio que peguei na minha cintura, fazendo o sinal de que estava armado, pois pensei que se ele visse aquilo, teria medo e não me atacaria. Mas mesmo assim ele continuou a me perseguir, e após ter andado muito, resolvi me virar para ver a cara daquele homem. Mas quando me virei e olhei, não tinha ninguém ali comigo. Na mesma hora senti um grande arrepio passar no meu corpo e um frio na barriga. Apreciei ainda mais o passo. Foi quando eu estava me aproximando do fim do cemitério que novamente vi o mesmo homem. Mas agora ele estava sentado de cabeça baixa, meio que tampando o rosto com os braços. Olhei para ele e falei assim: "Sai daqui, assombração." E na mesma hora ele olhou para mim e viu seu rosto macabro. Ele parecia ser de carne e osso,
mas sua cabeça era esquelética. Com medo daquela coisa anormal, me pus a correr, mas quase que ao mesmo tempo aquele estranho sujeito veio vindo atrás de mim. Mas para minha sorte foi que ele parou depois de um tempo e ficou no meio da rua só me observando correr. E eu não parei por nenhum minuto. Corri até chegar à minha casa e rapidamente entrei. Comentei com a minha mãe do estranho homem que vi, e ela me disse que devia ser uma assombração daquele cemitério, que por algum motivo resolveu me perseguir aquela noite. Sem contar que por lá ela também já viu esse mesmo sujeito. Apesar do susto, me senti aliviado e mais calmo por estar em casa. E depois de tudo o que passei, não voltei a andar pelo caminho do cemitério. E ainda hoje não quero passar. Boa noite, eu sou o Anderson. Além de ser um inscrito do canal, também já tenho uns casos contados aqui. Inclusive o relato anterior foi o do padrasto que se deparou com um lobisomem. E quem ainda não escutou esse relato, está aí a referência. E o relato que será contado hoje aconteceu comigo. Não sei quanto tempo passou entre os dois acontecidos. Talvez uns 5 ou 6 anos. Não lembro ao certo quanto. Nessa época nós morávamos no bairro Pedra Branca, que também fica no município de Santa Isabel, interior de São Paulo. E assim como nos bairros anteriores que já citei em outros relatos, esse aqui também é bem afastado da cidade. E acho que da casa onde morei para ir à área urbana, devia dar uns 15 quilômetros ou mais. Só sei que comigo foi no início de 99. Lembro perfeitamente o dia e aproximadamente a hora, porém o mês ficou no esquecimento. Lá só tinha 3 horários de ônibus, que era às 6, às 12 e às 18 horas. E só tinha um comércio que ficava a uns 5,5 quilômetros de distância de minha casa, e um outro comércio um pouco mais longe, porém no outro bairro vizinho. Que foi onde eu tive a minha experiência com aquela coisa. Mas não tenho certeza se de fato foi um lobisomem. Vocês vão entender o porquê dessa dúvida no decorrer da história. Eu disse no relato do meu padrasto que ele era professor de capoeira, e nessa época ele continuava sendo, porém não mais dando aulas no mesmo lugar. Eu ia também, porém apenas 3 dias na semana, pois revezava com a minha mãe que gostava de ir para assistir e de vez em quando jogar um pouco de capoeira. Porque como meus 3 irmãos ainda eram pequenos, não dava para ir todo mundo. Por isso eu revezava com a minha mãe para que alguém ficasse em casa e cuidasse deles. E os treinos também continuaram das 19 às 21 horas. E foi em uma dessas vezes que fiquei em casa que o meu padrasto apareceu com um boato um tanto que curioso. Ele agora dava aulas no bairro vizinho, o Ouro Fino, e já não andava mais a pé ou de ônibus, pois agora tinha uma moto, e os dias de treino permaneceram de segunda a sexta-feira. E o boato era que um suposto lobisomem tinha rondado o bairro na semana passada, e quando passava nas ruas, o bicho aguçava toda a cachorrada. Quando escutei aquilo, fiquei tão eufórico e entusiasmado que me bateu uma curiosidade tão grande de querer ver o tal cachorro preto, gigante dos olhos vermelhos cor de brasa, de que o povo tanto falava, inclusive o meu padrasto, quando viu, deu as mesmas características. E a minha chance de realizar esse desejo estava exatamente em minhas mãos, pois o meu irmão mais velho, que era casado, morava nesse bairro, que era perto da academia, cerca de uns 50 metros ou um pouco mais. E a minha chance estava diante de mim, pois era só eu dormir na casa dele e ficar de prontidão. E o interessante foi que o meu padrasto contou essa história com muita tranquilidade, que nem parecia ser o mesmo homem que fugiu do bicho com a arma carregada há alguns anos atrás.
Bem, deu a hora de ir para a academia e eu não via esse momento chegar. Montei de carona na moto e fomos. Naquela noite treinamos muito e quando acabou, eu fui direto para casa do meu irmão, pois já estava combinado que ficaria por lá. Não lembro se era lua cheia ou qualquer noite luarada. Sei que era quarta-feira. Então as horas foram se passando e rapidamente deu 23 horas. Já tínhamos jantado e todos estavam dormindo. Obviamente menos eu, pois estava assistindo alguma coisa na TV. Só não sei o que era e já nem me lembrava mais de lobisomem nenhum. E um detalhe que não contei foi que a casa do meu irmão era a penúltima casa do final da rua. E o final de lá era uma porteira da entrada de um sítio muito grande. Em volta dele era uma mata que seguia junto com uma pastagem até sair em uma fazendinha já bem distante. Todas as vezes que contei esse caso para alguém, sempre que chego nessa parte do rosnado, eu nunca consigo reproduzir o som, nem sequer assemelhar de tão estranho, horrível, arrepiante e inigualável que foi. Bom, foi assim. Eu estava com o volume da televisão baixo e as luzes da casa estavam todas apagadas. Foi quando ouvi um rosnado grave e muito alto. Alto o suficiente para fazer a cachorrada toda latir ao mesmo tempo. Mas o que o ouvinte quer saber é se vi ou não o ser das trevas. E a resposta é não. Ele rosnou 3 vezes e tive a chance e a oportunidade única de vê-lo, pois atrás de mim estava a janela com uma visão privilegiada da rua, que, para favorecer ainda mais, ficava só a uns 5 ou 8 metros longe da casa. E a janela era daquelas de armação de ferro com vidros, que a gente chamava de vitrô, mas não tinha nenhum vidro, e no lugar deles era apenas um lençol velho que servia de cortina. Quando ouvi aquele bicho rosnar, eu simplesmente travei por alguns segundos. E o medo foi tão grande que a única coisa que consegui fazer foi ir bem devagar até a televisão e desligá-la. Confesso que fiquei muito curioso na hora, pois lembrei que o meu maior objetivo de estar ali era justamente para tirar minha curiosidade e vontade de ver o tal lobisomem. Mas não tive coragem o suficiente e nem sequer afastar um pouco a cortina e dar uma olhada rápida para ver se era só um cachorro velho ou se de fato era o lobisomem. Conforme eu disse, o rosnado foi apavorante e muito assustador. É tão difícil descrever o som que não sei se foi um rosnado junto com a tentativa de uivo. Só sei que foi um som grave e muito alto. E nem sei como que os outros não acordaram com o barulho. Inclusive na casa dormiam meus 2 sobrinhos, que tinham menos de 7 anos. Também não foram acordados nem pela algazarra dos cachorros. Eu prendi até a respiração e meu coração batia tão forte que parecia ir para todos os lados. Mas aos poucos percebi que os cachorros seguiam latindo atrás daquela coisa, que ia cada vez mais para longe. E só assim me acalmei e fui me deitar, mas custei para dormir. No outro dia contei o que eu tinha ouvido, mas tudo ficou como apenas uma história qualquer, e estranhamente não teve mais boatos sobre o lobisomem, pois o mesmo nunca mais apareceu por lá, se bem que o suspeito era o dono do sítio que ficava no final da rua de meu irmão, pois a criatura sempre saía de lá. Ele morava sozinho, e isso era bem curioso, pois o sítio era enorme e ele não tinha nenhum caseiro. O homem já era um senhor 50 para 60, muito bem financeiramente, e embora não conversasse com ninguém do bairro, pois vivia entrando e saindo de carro o tempo todo, me parecia ser uma boa pessoa, pois sempre nos cumprimentava com um belo sorriso. Como nunca foi provado nada contra ele, só ficou como suspeito e nada mais. Me desculpem pela longa história. Eu até tentei resumir, mas não consegui, pois ficou parecendo com um quebra-cabeça faltando peças. Obrigado, Sam, e a todos que escutaram esse relato que aconteceu comigo. Uma boa noite a todos.